Vamos começar. Boa noite a todos. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos. Estão aparecendo direitinho aí? Minha câmera não está legal, não. Tudo certo, Alessandra? Tudo certo, doutor. Já está gravando também, tá? Ótimo. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de educação continuada, né? Antes da gente começar a reunião em si, eu gostaria de pedir que todos assinassem a lista de presença, porque ela vai contar ponto no programa de remuneração variável e de valorização do cooperado. Eu gostaria de frisar que eu também frisar e pedir que também que os residentes e os alunos que estejam presentes também nas lives, por favor, assinem também a lista de presença. E quem não tiver o CRM, pode colocar 000 lá, que está tudo certo. Isso é importante para a gente, para ver a adesão de como que está sendo, até para a gente avaliar como que está sendo a ferramenta de ensino, né? Durante a apresentação, eu gostaria de pedir para vocês fecharem os microfones para que não dê contaminação no áudio do palestrante, né? E as perguntas e as observações poderão ser feitas ao fim da apresentação. Ao fim da apresentação, quem se sentir à vontade pode abrir a câmera e a gente poder fazer um bate-papo que geralmente é bem proveitoso aqui, né? As lives elas são gravadas e a nossa já começou a ser gravada. Elas são editadas e depois disponibilizadas no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube. Já tem algumas aulas bem legais lá, a gente pode ver e rever. E é uma fonte de conhecimento grande que a gente está gerando, a gente está plantando uma sementinha que eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter uma enciclopédia médica de praticamente todos os assuntos lá, né? Gosto de falar sempre que os cooperados que quiserem participar, dando uma palestra, discutindo um artigo, fazendo alguma iniciativa científica aqui no Centro de Estudos, através desse canal de ensino, é sempre bem-vindo. A gente precisa de gente que nos ajude aqui. Até hoje a gente tem tido bastante cooperado, muito envolvido com o ensino, engajado aqui. A gente agradece a todos eles, né? Eu vou falar dos próximos eventos da semana que vem. Na segunda-feira, nós teremos o traumatismo crânioencefálico. O palestrante será o Rogério Pacheco, neurocirurgião cooperado também. E na quarta-feira, nós teremos cetoacidose diabética pediátrica. A palestrante será a Cristina Regner, uma endocrinologista pediátrica lá de Vitória. Formou comigo uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Hoje, o tema vai ser espondiloartrites, o que o clínico precisa saber. Quem vai falar desse tema é a doutora Gabriela Moreira Baralini. Ela é reumatologista cooperada aqui, uma amiga muito querida e está ajudando a gente aqui. Antes de a gente dar início na palestra propriamente dita, a gente vai passar 4 perguntinhas para vocês. Essas 4 perguntinhas, eu peço a vocês que respondam elas, por favor. São perguntas cuja resposta é anônima. Depois da apresentação da Gabriela, a gente vai repetir as mesmas 4 perguntas e vocês, por favor, respondam de novo. Isso serve como uma métrica para a gente avaliar o fluxo de conhecimento que essa ferramenta de ensino tem gerado. Ninguém vai saber a resposta de ninguém, só você vai saber as suas respostas, né? Na verdade, essa ferramenta ela serve mais para a gente ver como que está sendo o engajamento, como que está sendo o aproveitamento das apresentações. Agora sim, queria passar a palavra para a Gabriela. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Bom. Podemos soltar as perguntas, doutora? Antes ou será que Oi. Isso, podemos passar perguntas. Vamos lá, Alessandra. Pode. Aparecendo para vocês, podem responder. A gente vai dar 1 minutinho para cada pergunta, tá?
Pode mandar outra, Alessandra. Quer ver o resultado dessa? Não, vamos fazer tudo, a gente vê tudo no final, ver qual foi o pré e o pós? Mais 5 segundos. Vou encerrar. Terceira pergunta. Pode passar a próxima. Mais 5 segundos. Vou encerrar. E a última pergunta agora. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Isso. Agora a gente pode dar andamento, depois a gente repete e depois no final a gente mostra a estatística, se for o caso, se não ficar atrasado. Tudo bem? Então vamos? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só sair da tela aqui. Posso já compartilhar? Pode compartilhar. Bom, pessoal, quero agradecer aí a participação de todos, né, nesse novo formato online, né, mas que bom que ainda tem isso para a gente tentar se aproximar um pouco e não deixar de discutir assuntos importantes, né. Então, hoje fui convidada aí para falar um pouco das espondiloartrites, o que o clínico precisa saber, justamente para facilitar a identificação dos sinais iniciais, né, dessa doença, para quanto mais cedo o diagnóstico, a gente sabe que o tratamento
ele é de mais fácil lida e as sequelas também a gente consegue minimizar bastante. Deixa eu passar. Não está passando. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que... Alessandra. Consegue passar para a gente, Alessandra? Não está passando. Descompartilha e eu compartilho do meu aqui, então. É estranho. Opa, agora foi. Passou. Existe um delayzinho mesmo na internet. Então não tem um conflito de interesse, né? Eu fiz um cronograma, mas para a gente se basear aí no que a gente vai conversar, né? Vou focar literalmente em aspectos clínicos, não vou entrar na reumatologia a fundo e nem discutir tratamento, porque o nosso foco é a identificação de sinais e sintomas que possam levar a esse diagnóstico e encaminhamento para o especialista. Então, as espondiloartrites são um grupo de doenças, né, inflamatórias que compartilham aspectos clínicos, radiológicos, né, imunológicos e genéticos, né? A espondilite anquilosante, ele é o protótipo das espondiloartrites, é a mais comum, né? E um desses envolvimentos é o HLA-B27 positivo, o envolvimento axial, a sacroileite, a impesite, artrite e manifestações extra-articulares. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas manifestações. Então, existem os subgrupos da doença, né? A gente também vai conversar um pouco sobre cada uma. A espondilite anquilosante, como eu disse, é a base, né? O subgrupo mais comum, mas também tem a artrite psoriásica reativa, a artrite relacionada à doença inflamatória, né? Ou enteropática, a espondiloartrite juvenil e a indiferenciada. Existe um registro brasileiro, né, das espondiloartrites, é uma força-tarefa de vários centros de estudo do Brasil, e, né, como eu disse, a espondilite anquilosante é a mais prevalente, né, seguido da psoriásica e a indiferenciada. Então, é uma doença que tem uma prevalência semelhante à artrite reumatoide, em torno de 1%, mas isso é variado conforme a população. Mais comum em homens do que mulheres, e quando as mulheres são acometidas, elas são uma faixa etária um pouco mais jovem que os homens, tem um diagnóstico mais tardio, né? E é uma doença mais branda, né? Com menos anquilose. Na fisiopatologia, né? Passando mais de forma rápida esses aspectos gerais, em pacientes com uma predisposição genética, e aí o HLA-B27 tem uma forte presença, né? Associado a fatores mecânicos e microbiota intestinal, que tem sido muito estudado hoje em dia, né? O paciente acaba evoluindo com reações inflamatórias, né? Nas células imunes e estromais, gerando uma cascata de citocinas inflamatórias, e aí principalmente envolvidas a interleucina 23, 17 e anti-TNF-alfa, que vão ser alvo de tratamento, né, específicos, e algumas vias de sinalização UENT e BMP, gerando sintomas, né, axiais, de sintomas de remodelamento ósseo, né, intestinais e articulações periféricas. Então, o papel genético do HLA-B27 é bem importante. Estima-se que 5% dos pacientes saudáveis com HLA-B27 positivo vão desenvolver, né, a espondilite, e pacientes com espondilite anquilosante com HLA-B27 positivo, 95% são caucasianos. E essa relação familiar, né, principalmente familiares de primeiro grau, é em torno de 12% e que vão desenvolver gravidade 62%. Então, o HLA-B27 está associado a um pior prognóstico axial e o maior risco de manifestações extra-articulares e a uveíte, principalmente. Esses são os critérios classificatórios do grupo ASAS, né? A gente tem à esquerda, né, são o acometimento axial, né? A gente vai falar um pouco sobre cada sintoma desse. Meu objetivo não é ficar falando critério diagnóstico, ele é acessível e tem vários aplicativos que a gente pode utilizar para poder classificar o paciente no critério, né?
E do lado direito são mais quando o paciente tem uma clínica predominantemente periférica, tá? Que aí a gente classifica, coloca no critério inicialmente quando o paciente tem uma artrite, entesite, dactilite, e depois vai fazendo os critérios. Mas lembrar que são critérios classificatórios para a gente selecionar grupos de estudo, né? O diagnóstico, ele demanda também a experiência do clínico e algumas manifestações específicas. Então, agora a gente vai começar os aspectos clínicos articulares, né? E aí eu vou falar um pouco do envolvimento axial, né? Da dor lombar, que é característica, com rigidez, e o envolvimento periférico, né? Seja de êntese, dactilite, né? E caracteristicamente a artrite periférica, né? De esqueleto periférico, quando a gente fala, né? Periférico, né? O esqueleto apendicular, é uma oligoartrite assimétrica com preferência de membros inferiores. Então, a lombalgia, ela geralmente é o primeiro sintoma, né? Ela tem um curso crônico superior a 3 meses e ela tem um ritmo inflamatório. Para nós, especialistas, né, reumatologistas, é muito importante definir esse ritmo, porque o ritmo faz toda a diferença nesses pacientes. Então, o ritmo inflamatório é aquele ritmo que o paciente é pior, tem mais dor pela manhã ou no final do dia, né, no repouso, que são aqueles momentos que o paciente fica mais parado, e tende a aliviar, a atenuar, mesmo que não 100%, mas ele fica mais confortável quando ele se movimenta. E é uma dor que acorda o paciente à noite. Então, tem paciente que fala com a gente que ele acorda à noite pela dor, anda um pouco pela casa, sente um pouco mais confortável para ele voltar a dormir. Então, como que isso impacta no dia a dia, né? No dia e na noite do paciente. Tem alguns pacientes também que iniciam o sintoma como uma dor alternante das nádegas, né, do glúteo. Então, um dia é uma dor no glúteo, outro dia no outro, também nesse ritmo inflamatório. E a rigidez matinal também é muito importante e presente nesses pacientes. Ela tem que ser em torno de 30 a 60 minutos, mas tem pacientes que referem rigidez matinal de 2 horas, né? Essa rigidez não é dor. Quando a gente pergunta para o paciente, a rigidez é a dificuldade de mobilização mesmo. Né, dificuldade de mobilizar a coluna, mobilizar o esqueleto periférico, né? E outra característica importante dessa lombalgia é que os pacientes têm uma melhora com anti-inflamatório em 48 horas. E essa melhora tem que ser considerável. E a dose do anti-inflamatório que a gente define é a dose otimizada, tá? Nas crianças, a primeira manifestação ela pode ser ocular, né? Ou o envolvimento periférico. Então, o acompanhamento desses pacientes é bem importante. Mas só para lembrar da lombalgia. E não podemos deixar de falar as diferenças de uma lombalgia inflamatória e de uma lombalgia mecânica, né? Então, as lombalgias inflamatórias, elas vão ser aquelas em pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, né? Na mecânica, pode ocorrer em qualquer idade. A mecânica, ela tem que ser mais aguda, né? E ela tem uma duração menor também, em torno aí de 4 semanas para menos. A rigidez matinal, como eu disse, vai estar presente na lombalgia inflamatória. A dor noturna também, ela é presente. O exercício, ele melhora na inflamatória. Eu tenho pacientes que né, antes de ter o diagnóstico, até eles faziam muita atividade física porque era o melhor momento do dia para ele, quando ele estava se movimentando. Né? Já nos pacientes com a lombalgia mecânica, é o primeiro a sair da academia, né? É o primeiro a se ausentar, a cancelar, né? Fica mais em repouso, porque na dor mecânica, ela é desencadeada pelo exercício, pelo esforço, né? Então, são pacientes mais quietos, vamos falar assim. A hipersensibilidade da sacroiliaca, ela geralmente está presente na inflamatória. A mobilidade, ela pode estar reduzida no acometimento inflamatório, porque quando a gente fala em envolvimento axial, a gente fala de sacroiliaca, né? Mas toda a coluna do paciente pode estar acometida na espondiloartrite, desde a cervical até a lombar, tá? Então, o paciente dependendo do tempo de diagnóstico, né? Esses pacientes perdem a mobilidade da respiratória, né, de caixa torácica e até mobilidade de coluna vertebral, né? O déficit neurológico, ele é raro na lombalgia inflamatória e pode estar presente na lombalgia mecânica. Então, acho que para o clínico
essa diferenciação da lombalgia inflamatória e mecânica, ela é muito importante, porque ela faz diferença no encaminhamento desse paciente e nas condutas. Mesmo que você vá usar anti-inflamatório nos 2 pacientes, quando o paciente tem algum desses pontos que eu falei de inflamatório, é um paciente que deve ser avaliado pelo reumatologista. Aqui eu coloquei uma tabelinha, só para... Eu falei que eu não ia falar de tratamento, mas dos anti-inflamatórios, só para vocês terem uma ideia mais ou menos da dose otimizada, né? Porque não adianta eu passar um meloxicam 7,5 e achar que eu estou fazendo dose otimizada. Então, no paciente com a espondilite, para a gente definir até critério, é a dose otimizada do anti-inflamatório. Então, você chega na dose máxima. É lógico que a gente tem pacientes que têm alergia, que têm intolerância, tem, enfim, gastrite, esofagite, algum impedimento para usar anti-inflamatório, você vai pular para outros fármacos, né? Mas naquele que puder, e geralmente o paciente mais jovem isso é possível, a gente chega na dose otimizada. Vou pular um pouquinho aqui no raio-x, tá, Bruno? A gente combinou de que você ia falar de raio-x em uma outra oportunidade, mas eu não podia deixar de mostrar essa foto, que eu gosto muito dela, porque ela mostra numa coluna, né, um paciente com o sindesmófito, que é nessa seta preenchida, né, é a ponte, né, que vai formando entre a vértebra, né, e aí vai formando a anquilose, né, a gente vê as pontes, né, que são os sindesmófitos. E aqui o osteófito, o espondilófito, né, que já é alteração degenerativa, né, na coluna. Então, quando você vê essa imagem, você já se preocupa um pouco mais, porque já é um paciente aí anquilosando, né, e essa imagem aqui embaixo, ela é mais benigna, mas também não menos importante. Esse também é uma outra imagem do grupo ASAS, né, que é o grupo que estuda e ajuda a gente nas diretrizes e nas métricas para as espondiloartrites. E é um paciente já com acometimento da coluna, com uma redução aí da mobilidade, né? Você vê que o máximo que ele faz de flexão anterior é isso aí, né? Tá bem longe do chão, né? Então a gente já vê como que essa doença ela limita o paciente. E é o que a gente não quer ver, e acho que posso dizer que, graças a Deus, a gente tem visto cada vez menos pacientes anquilosados, visto as propostas, né, e opções terapêuticas que tem hoje em dia. Mais uma imagem, só para mostrar outras fontes, né? É chamada coluna de bambu, né? E aí eu faço uma referência aqui ao lado, que o paciente perde essa mobilidade, essa flexibilidade, né? Dependendo do segmento da coluna que ele acomete. O paciente pode ter acometimento só da cervical e aí ele não consegue, ele vira em bloco, né? Quando ele vai olhar para a gente, ele vira totalmente em bloco. Opa! Porque ele já perdeu a mobilidade daquele segmento, tá? O acometimento periférico, ele é comum na espondilite anquilosante, mas ele pode ocorrer, né? Ele tem uma frequência menor do que o acometimento axial, né? E geralmente é uma oligoartrite assimétrica e predominantemente nas extremidades de membros inferiores. Tá? Não quer dizer que não pode acometer membros superiores. A gente está falando aqui só em relação à frequência. E ela, quando desenvolve no início do quadro, ele é preditor de uma doença mais agressiva. Então, o paciente com acometimento axial e periférico, ele já tem um quadro aí mais agressivo de doença. E o acometimento periférico é mais comum em mulheres e adolescentes, né, na forma juvenil. Lembrar que para nós especialistas, né, o acometimento de ombro e de quadril, ele é considerado um acometimento axial. E daí o tratamento, ele é um pouco diferente em relação às opções terapêuticas. As ênteses também, entesites, né? Tem sido muito estudadas as ênteses hoje, né? Porque eles acham que é o local mesmo de início do processo, de todo o processo inflamatório, né? E isso começou, acho que nas artrites psoriásicas, né? E agora a gente está abrindo isso para os outros subgrupos também. E, enfim, as ênteses, elas são ponte, né, entre o tendão, a cápsula, a fáscia e o osso, né? E é um local de comum acometimento nas espondiloartrites. Aqui do lado a gente tem a imagem
do Aquiles, né? A gente vê o espessamento da direita em relação ao da esquerda, né? Com esse acometimento. E a gente não está falando aqui de uma simples tendinite do Aquiles, não, tá? É um pouco diferente quando tem a entesite. E aqui na esternoclavicular também é um local muito comum. Aqui é só para mostrar a íntima relação, né, de todo... Na verdade, a gente não chama mais de êntese, né? A gente chama de complexo êntese sinovial, por toda essa relação íntima que tem, né, com o osso, com a sinóvia, né? É tudo muito próximo, né? E se a gente fala isso na microscopia, é mais próximo ainda, né? E estaria tudo relacionado no processo inflamatório. Aqui são os pontos de ênteses que a gente usa nesse score de Mazes, né? São 13 sítios que a gente consegue palpar no exame físico, né? Assim, a gente procura esses locais. Agora, a dactilite, né? A dactilite é quando tem uma inflamação de todo o dedo, né? Seja da mão, seja do pé, né? A gente vê bem aqui, a setinha está mostrando, facilita bem, né? Então, assim, a gente vê uma simetria do dedo, né? E todo o dedo acometido. Mas outra coisa que a gente tem que abrir o olho nessa imagem é olhar as unhas do paciente, né? Que o reumatologista, a gente sempre está de olho ali, né? Classicamente aí uma psoríase, né? E quando a gente olha também aqui no dorso da mão, tem algumas ilhas, né, de lesões de psoríase. Então, a dactilite é muito associada à artrite psoriásica. Agora, em relação às manifestações extraarticulares, né, e aí principalmente a uveíte, psoríase e doença inflamatória intestinal, né, a gente vai focar aqui nas 3 principais, senão a gente iria se estender demais e poderia ficar cansativo, né, mas tem outras manifestações extraarticulares também, tá bom? Então, a uveíte é quando tem o acometimento, né, ocular e falando da sintomatologia, o paciente é aquele paciente do olho vermelho, né, com dor, pode ter turvação visual, lacrimejamento, fotofobia, né. No adulto, geralmente isso é referido pelo paciente, né, então ele vai, né, procura o oftalmologista normalmente, porque dói, incomoda, né, geralmente ela é unilateral e recorrente, né, o acometimento de 90% nos pacientes da espondilite anquilosante, né, 90% dos pacientes com espondilite anquilosante e uveíte anterior, eles têm HLA-B27 positivo. Então, existe uma forte correlação entre uveíte, né, e o HLA-B27 positivo. Esse exame, né, com a lâmpada de fenda, ele é fundamental para a gente ter certeza que estamos diante de uma uveíte, né? Não adianta eu olhar o paciente e falar que é uma uveíte, a gente pode estar diante de uma esclerite, né, uma esclerite. Então, esse diagnóstico, ele depende do oftalmologista, né? Eu até brinco com os meus pacientes, se o olho ficar vermelho, você não vem primeiro aqui não, passa no oftalmologista e vem aqui depois, porque realmente a gente não consegue identificar isso a olho nu, tem que ter a lâmpada de fenda e também o know-how, né, do oftalmologista para essa caracterização. Então, ela é importante não só para diagnóstico, mas também para monitoramento de tratamento. E às vezes o olho está calmo, né? A gente usa esse termo, quando ele já não está mais vermelho, mas ele pode ter ainda sinal inflamatório. E aí a gente, né, tem que modificar ou otimizar o tratamento. E a uveíte, ela pode preceder a artrite, né? Então, é muito comum os oftalmologistas encaminharem o paciente com uveíte, mesmo que sem artralgia. Isso é muito bacana, porque a gente consegue acompanhar e, às vezes, até identificar uma lesão que passou desapercebido pelo próprio paciente, mas ela pode também suceder a artrite, né, em 10 anos. Então, os meus pacientes, normalmente, uma vez por ano, eles vão ao oftalmologista para um acompanhamento mesmo, né, ou por alguma medicação, ou por mesmo ver se tem alguma lesão sugestiva. Nas crianças, a uveíte, ela pode passar desapercebida, né? Então, pode passar assintomática, né? O oligosintomático, e aí é que a gente encaminha para uma frequência mais restrita de avaliação. Aqui é uma complicação também comum, que é o hipópio, né? Nos pacientes com uveíte anterior, que é esse acúmulo, né, de secreção na câmara anterior.
Aqui, não sou oftalmologista, né, mas só para a gente ter uma ideia de localização, quando eu estou falando de uveitis anterior, a gente está falando da uveia anterior, que estaria englobado, né, e com a íris e o corpo ciliar, né, e a uveia posterior seria mais a coroide, sendo que a intermediária estaria basicamente aí o humor vítreo. Aqui é só um resumo, né, que o Grupo Asas tem vários slides que a gente pode aproveitar, porque eles são bem objetivos, né? Então, o acometimento é agudo, é unilateral, caracteristicamente unilateral, não quer dizer que tem que ser, né? É anterior, então, o acometimento da câmara anterior normalmente está associado a isso. Pode ter uma remissão espontânea, né, em alguns casos, tem relação com recorrência, né, e associação aí com HLA-B27 positivo. Então, é a manifestação extraarticular mais comum. Agora, passando um pouco para a artrite psoriásica, né? A gente vai falar um pouquinho da psoríase. Ela pode envolver qualquer idade. Então, diferente da espondilite anquilosante, que ela tem esse limite da idade em 45 anos, a artrite psoriásica não tem essa regra. Então, às vezes, a gente tem um paciente, né, que está com psoríase, com artralgia, e quando a gente vai ver, está fora da faixa etária, mas na artrite psoriásica não tem essa regra, tá? O acometimento de homens e mulheres é semelhante, né? A manifestação articular, cutânea, ela pode preceder articular em até 10 anos. Então, o paciente com psoríase anos, ele pode desenvolver depois a manifestação articular, né? Tem uma prevalência variada em 42%, isso sul-americano, e geralmente o fator reumatoide e o CCP são negativos, tá? A história familiar positiva de psoríase é muito importante e é marcada isso. E classicamente a artrite periférica, né? Ela é assimétrica, ela prefere as interfalangianas distais, né? Semelhante aí às osteoartrites, né? A dactilite é uma manifestação clássica também, e a distrofia ungueal. Quando a gente fala assimétrica, né, principalmente das mãos, não necessariamente a gente está falando, por exemplo, da segunda metacarpofalangiana e a segunda metacarpofalangiana direita e esquerda. Não, pode ser a segunda metacarpo direita e a quinta esquerda, né? A gente está falando de mão. Agora, quando a gente fala punho, o assimétrico aí seria o punho direito e não pega, né, o punho esquerdo, tá? E esse acometimento das interfalanges distais, eu gosto de frisar, porque na osteoartrite isso também é comum, mas na artrite reumatoide, que não é o foco hoje, mas a artrite reumatoide, ela prefere, né, as articulações proximais, então metacarpofalangianas. Então, a artrite psoriásica, ela faz essa oposição e também é assimétrica, porque a artrite reumatoide, ela é mais simétrica. E a artrite psoriásica, ela pode acometer o esqueleto axial, né, principalmente quando associado ao HLA-B27 positivo. Então, a artrite psoriásica, às vezes, a gente vai usar aquela classificação que eu falei lá no início, aqueles critérios, o da direita, porque nem sempre tem acometimento axial. Então, para você fazer o critério, você pode olhar aquela tabela da direita, porque de forma mais específica vai estar só o acometimento periférico. Aqui é uma outra imagem, eu gosto muito dela também, porque mostra justamente isso, o acometimento das interfalangianas distais, né? A gente vê que as proximais nem estão alteradas, né? Nem de tamanho, nem tem alguma deformidade, né? Esse paciente é simétrico, tá? Essa artrite é simétrica, mas acometendo aí as interfalangianas distais. E o que eu quero mostrar também, como eu disse, o reumatologista olha sempre esse paciente tem distrofia ungueal, né, em quase que todos os dedos. Esse é dois casos de consultório, né, essa artrite psoriásica, né, com dactilite, né, uma distrofia ungueal importante, né, um paciente que veio na consulta de manga comprida, mão no bolso, né, aquele paciente que tem vergonha da doença, é um estigma, as pessoas acham que pega, né? Então, classicamente, aí, eu falo assim, quantos médicos passaram e viram esse paciente, né? Então, é um paciente que você tem que orientar, né? Olha, você já foi num dermatologista, já viu sua pele, né? Já viu o que é isso? Olha, isso pode ser psoríase,
né? Você tem dor articular, você não dói, sua mão não dói, né? Procurar um reumatologista, né? Eu acho que isso aí que é importante para nós clínicos. E aqui à direita, a imagem que eu quero mostrar nessa segunda falange são os pitting needles, né? Que são essas depressões pontiagudas, né? Na unha, que são características da psoríase. Outra coisa importante, né, que às vezes a gente está diante de um paciente com uma artrite periférica, fator reumatoide, CCP negativos, e trata como se fosse uma artrite reumatoide soronegativa, né, mas na verdade a gente está diante aí talvez de uma artrite psoriásica, né, só a gente identificar uma psoríase em pontos que às vezes o paciente esconde ou nem percebeu, né, atrás da orelha, região interglútea. Então, a gente examina essas regiões, a gente pergunta dessas regiões se o paciente viu alguma lesão, algum espessamento nessas regiões, né? E a gente tenta identificar. Pode evoluir para essa forma mutilante, que são esses dedos telescopados, né? Ou em óculos de ópera, né? Que já tem aí uma perda óssea importante, né? Essa deformidade. Aqui é só para fazer a referência ao óculos de ópera, né? Que é esse dedo telescopado. Bom, entrando agora nas doenças inflamatórias intestinais, né? E aí Crohn e retocolite compartilham a inflamação como características da doença, né? Quando eu falo que o reumatologista fala que é o acometimento extra-articular, né? Quando tem a doença inflamatória, e o gastro fala que é o acometimento articular extraintestinal, né? Na verdade, é a mesma coisa, mas a gente olha diferente, né? Cada um com a sua especialidade. Mas a gente troca muita ideia, o gastro e o reumato, né? Principalmente na decisão terapêutica desses pacientes, né? Também chamada de artrite enteropática ou artropatia associada à doença inflamatória, ou espondiloartrite enteropática, né? E os sintomas articulares é a manifestação extraintestinal mais comum, aí, em torno de 44%. Então, por que isso é importante, né? A gente identificar primeiro o paciente, seja aquele paciente com dor articular que tem queixa intestinal, mas às vezes ele vai no ortopedista e ele vai lá porque ele está com uma dor no tornozelo, uma lombalgia, né? Mas ele não fala que ele está com diarreia, né? Então, às vezes, é importante perguntar como está o aparelho gastrointestinal desse paciente, porque a gente pode estar diante de um paciente com uma espondilite, né? Espondiloartrite enteropática, né? E aí não foi abordado essa parte intestinal e a gente fica acompanhando uma lombalgia como se fosse mecânica. Então, são pontos que a gente tem que perguntar para o nosso paciente, né? A diarreia é um sintoma, às vezes, mais fácil, mas dor abdominal também é muito vista nesses pacientes com doença inflamatória, com tenesmo, urgência, né? Também pode estar presente. Essa manifestação articular, ela tem uma classificação em 3 tipos, né? O 1 e o 2 são acometimento periférico, e o 3 é o axial, né? O que diferencia elas, basicamente, é que a tipo 1, ela é mais óligo-articular, quando acomete em torno de 2 a 4 articulações. O curso é autolimitado e a inflamação intestinal acompanha a inflamação articular, tá? A tipo 2, ela é poliarticular, dificilmente cronifica e não acompanha o intestino, tá? E também não associa a HLA-B27, assim como a tipo 1. E a tipo 3, que é axial, com sacroileite, tem um curso mais crônico, não acompanha o intestino, então às vezes o paciente tem uma inflamação, uma sacroileite, mas o intestino tá ok. Acontece muitas vezes, eu ligo para o gastro, aqui tá ruim, né? No articular tá inflamado, como é que tá aí? Posso trocar? Tô querendo trocar para tal medicação, acho que vai interferir. Aqui tá tudo bem, não tem nada inflamado, tal, é muito comum isso. E o HLA-B27 é positivo, geralmente, né? Quando tem esse acometimento axial. Aqui é só para lembrar da frequência e das manifestações musculoesqueléticas, né? E os homens com doença de Crohn são os que mais acontecem esse acometimento articular. Então, só para lembrar, axial é mais comum no Crohn, né? Em torno de 22%, não depende da atividade intestinal e associa ao HLA-B27.
E o acometimento periférico, em torno de 31%, é mais autolimitado, não evolui com destruição articular, tende a ser mais recorrente e acompanha exacerbações intestinais. É interessante que alguns estudos de ileoscopia, né, com biópsia, revelaram que até 2/3, né, dos pacientes com espondilite anquilosante têm inflamação subclínica, né, e no futuro vão evoluir com doença inflamatória intestinal. Então, assim, tem perguntinhas que meus pacientes com espondilite, mesmo que sejam anquilosante, eu sempre faço. Como é que está o olho, como é que está o intestino, como é que está a pele? Né? São as 3 perguntinhas básicas que eu faço toda a consulta, porque esses pacientes podem começar como um anquilosante e evoluir com uma enteropática, né? Às vezes é o momento que a gente pega da doença que é diferente. A calprotectina é um marcador de ativação de células fagocíticas, né? E a elevação é considerada um biomarcador de inflamação intestinal nos pacientes com espondilite axial. Então, a gente, na prática, faz a dosagem da calprotectina fecal, porque ela pode predizer uma doença inflamatória no paciente, né? Então, um paciente, né, que tem uma espondiloartrite e que tem dor abdominal, que tem uma diarreia, uma alternância de trânsito intestinal, a gente pede a calprotectina mais como um preditor, né? Já encaminha para o gastro, às vezes faz uma colono, faz uma biópsia, né? E isso ajuda nesse segmento, tá? É associada a calprotectina com atividade axial e melhor resposta ao anti-TNF, e os níveis acima de 50 miligramas por quilo, que são considerados elevados, né? E quando for dosar, lembrar de suspender o anti-inflamatório por pelo menos 2, 3 semanas, porque ela pode alterar, né? Pode elevar essa calprotectina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a artrite reativa, né? Antigamente chamada de síndrome de Hyper, né? A gente não usa mais esse epônimo. Acredita-se, né, que é pelo médico, né, que primeiro descreveu essa doença na época da Primeira Guerra Mundial, o Hans Conrad Julius Hyper. Ele era nazista, né? Era um médico alemão que identificou em alguns soldados, né, com diarreia, com artrite e alteração ocular, e ele que descreveu primeiro essas manifestações, e depois que foi, de fato, em 1960 que conseguiu se classificar melhor, né? Então, vê que não é uma doença tão antiga assim, né? Falando em história. Mas é isso aí, hoje a gente usa o nome de artrite reativa, né? Tem aquela tríade clássica, né? Que é a artrite, uretrite e conjuntivite, né? A artrite inflamatória, ela é secundária a uma inflamação, né? Que a gente não consegue isolar no líquido sinovial, então não adianta funcionar para essa análise. O acometimento intestinal tem algumas cepas que são identificadas, né? Após 2 a 4 semanas, a distribuição é igual em homens e mulheres, e na urogenital, classicamente a Chlamydia trachomatis, que é mais comum em homens. E o pico é entre 20 e 40 anos, sendo menos comum em idosos e menores que 15 anos. Aqui é só para lembrar a tríade. Então, algumas peculiaridades clínicas, né? É uma oligoartrite assimétrica de membros inferiores também, né? O acometimento sinovial ele é maior que o das ênteses. A dactilite também está presente. A sacroelite, geralmente, ela é assimétrica e associada ao HLA-B27 positivo, né? Aqui tem algumas manifestações clínicas também que a gente pode avaliar pelo néter, né? E caracteristicamente a úlcera oral, né? A balanite cicinada, a conjuntivite bulbar, o veite anterior também é comum, e a ceratite glenorrágica, aqui embaixo. Então, o diagnóstico é uma oligoartrite assimétrica de membros inferiores que está associada a uma infecção prévia ou atual. Isso depende da história, exame físico, né, e laboratório, para excluir outras doenças reumáticas. Mas é difícil, né, você identificar, às vezes, o quadro infeccioso, porque pode passar desapercebido, né, o médico assistente, ele vai ver o quadro depois de meses, às vezes, de ter acontecido a infecção, né, e não tem um exame de rotina que vai propiciar esse diagnóstico, né? A gente consegue fazer da clamídia, mas depende também do tempo da infecção, né? E são pacientes de pior prognóstico por má adesão, associação com HLA-B27, homens, né?
e manifestações viscerais quando ocorre com a clamídia. Aqui é só para lembrar mais uma vez da tríade clássica, né? Tem alguns alunos aqui presentes, então, artrite, uretrite e uveíte. A espondiloartrite indiferenciada, que é o último subgrupo que a gente vai conversar um pouquinho, é a terceira espondiloartrite mais prevalente, né? São pacientes com quadro clínico, laboratorial e radiológico sugestivo de espondiloartrite, mas que a gente não consegue classificar ele. Ele não é uma anquilosante, ele não é a psoriásica, não é enteropática, então ele fica numa zona que a gente não consegue definir ele bem, então fica como indiferenciada. É um grupo heterogêneo de manifestações e com prognóstico pouco estabelecido, porque é difícil triar esses pacientes num grupo de estudos, então por isso que a gente não tem muito essas informações. Então, são pacientes em torno aí de 20 a 45 anos. As crianças e maiores, né, que 45 anos, eles vão manifestar mais dessa forma do que a anquilosante, né, porque, na verdade, eles podem evoluir como anquilosante. É mais comum em homens do que mulheres, né, acompanha a espondilite anquilosante. O HLA-B27 ele vai ser positivo em 70% dos pacientes, e a clínica pode ser desde um acometimento periférico puro, como para o acometimento axial isolado. A manifestação articular, extra-articular mais comum também é o uveíte, né, como na espondilite anquilosante, e a progressão geralmente é para a espondilite anquilosante, né, com uma porcentagem aí variada, né, de 24% no Brasil e 54% no estudo alemão. E o tratamento, como eu disse, não tem como a gente separar esse grupo de pacientes, porque é um grupo muito heterogêneo, então não tem muito estudo. E aí o tratamento, ele segue o que é proposto na espondilite anquilosante. Então, esse grupo de pacientes, eles podem representar um estágio inicial de uma doença estabelecida, que ainda não deu para caracterizar, isso é muito comum na reumatologia, mas aqui eles ficam nesse grupo. Pode ser uma forma frustrada de uma espondiloartrite, né, que não vai se desenvolver para um quadro futuro. Pode ser uma nova subcategoria, né, que a gente ainda não conseguiu diferenciar do ponto de vista clínico e etiológico, né? Então, porque a gente ainda está estudando muito ainda sobre essa doença, né? Como eu disse, ela tem pouco tempo de progressão, e pode estar diante de uma síndrome de sobreposição, que ainda não conseguiu diferenciar se ela é uma espondiloartrite mesmo ou uma outra doença iniciando. Então, estamos acabando. Quando encaminhar o paciente com uma lombalgia para o reumatologista, né? Então, a dor de ritmo inflamatório é muito importante. Quando tem história familiar de espondilite anquilosante, VHS e PCR elevados, só um parênteses, nem sempre VHS-PCR vai estar associado à atividade de doença ou à clínica, mas, né, um paciente com lombalgia mecânica, né, para uma radiculopatia, para uma osteoartrite, ele normalmente não vai ter um VHS-PCR elevado, então é importante essa triagem, tá? Uma boa resposta ao anti-inflamatório inicial, lembra aqueles 48 horas na dose otimizada. Paciente com essas manifestações extra-articulares, né, uveíte, psoríase, doença inflamatória intestinal, com queixa articular, né, ou seja, ou periférica ou a própria lombalgia, e pacientes com HLA-B27 positivo. Lembrando também que não é HLA-B27 positivo igual à espondiloartrite, tá? Mas, lógico que eu falo que é mais difícil eu explicar para um paciente HLA-B27 positivo, que ele não tem espondiloartrite, do que propriamente tratar o meu paciente com espondiloartrite e HLA-B27 positivo, né? E eu tenho alguns que acompanham com HLA-B27 positivo e que não tem doença. Então, só quero voltar ao último slide, se não me engano, aquela imagem inicial, que ela é um pouco chocante, né, desse meu paciente, mas essa foi a primeira consulta, né, e como eu disse, ele vinha escondido mesmo. Eu não tirei foto do pé dele, infelizmente, mas depois do tratamento, ele já veio até com relógio, né, porque ele já não estava escondendo mais a mão, ele teve uma melhora importante, cutâneo articular, né, e do pé aí, eu não tenho antes, mas tenho depois. Ele veio até usando sandália, dessa vez ele veio de tênis, que ele não usava, ele só usava sandália, porque não cabia no sapato, ele tinha muito cometimento articular, e a unha, ela geralmente é a última a melhorar, então a unha ainda está
mais alterada, mas já está melhor do que antes do tratamento. Então, acho que é isso, a gente identificar essas lesões de forma precoce, identificar, triar esses pacientes, né, para um diagnóstico precoce e um tratamento, realmente o tratamento das espondiloartrites nos últimos anos mudou totalmente o curso da doença, a gente tem visto cada vez menos anquilose e isso é muito bom, né, que a gente consegue dar uma qualidade de vida para esses pacientes e acho que esse é um grande objetivo nosso. Aqui só divulgar a SORES, né, que é a Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo. Eu faço parte da comissão de interiorização. Se tiverem alguma demanda aí, estou à disposição. Obrigado, Gabriela. Excelente apresentação. Antes de a gente dar aqui para perguntas, a gente vai passar de novo aquelas 4 perguntinhas para vocês responderem de novo, para ver qual que foi o upgrade aí no conhecimento da gente. Só que dessa vez eu vou pedir para a Alessandra dar somente 30 segundos, que eu acho que vai ser fácil agora. Vai ser fácil agora. Tá. Então tá. Espera aí. Quando fechar, você passa, por favor. 40 pessoas na sala, só 19 responderam. Vamos lá, pessoal. Vocês estão craque agora. Ô, Bruno. Bruno. Oi. Bruno. Oi. Bruno. Pode falar. Essa enquete aí é anônima. Oi? Quem pode ver essa enquete aí? Não, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Na verdade, a gente sabe o resultado individual. Ninguém sabe quem acertou. A gente só tem o valor global. 80% acertaram no início, 80% acertou no final. Ninguém sabe. Depois a gente vai falar as respostas corretas, mas aí só você sabe as pessoas que você marcou. Ok. Tá? Pergunta 3, para iniciar. Infelizmente, cheguei cansado em casa. Se tiver que trabalhar ainda, home office, tem que trabalhar sentado na cadeira. Se relaxar, já é. Última pergunta. Vou encerrar. Isso. Pode encerrar, Alessandra. Eu tenho um slide com as respostas, tá, doutor? As respostas corretas. Para colocar de uma vez? Bora. Depois a gente passa para as perguntas e para o bate-papo. Ou seja, a primeira resposta correta é: o paciente com HLA-B27 positivo tem forte associação com acometimento axial e uveíte, né? Essa é a correta. Assim, a dor lombar inflamatória representa 15% dos quadros de lombalgia crônica. Sobre as características desse sintoma, é correto afirmar que é pior pela manhã e ao final do dia. Pode passar. A uveíte é uma importante manifestação extraarticular nas espondiloartrites. O correto os sintomas são vermelhidão, dor e fotofobia. E na artrite psoriásica, é comum o acometimento das interfalangianas distais, como na osteoartrite, que também é artrose, né? Essa é correta. Gente, agora a gente está aberto aí para quem quiser falar. Parabéns, Gabriela, a apresentação foi excelente. E vamos abrir, vamos bater um papo, vamos fazer perguntas, tirar dúvida com a Gabriela, aproveitar esse momento aí. Bruno. Oi. Bruno. Oi, é o Biratã. Deixa eu começar, porque eu quero fazer 2 perguntas, doutora Gabriela. Primeiro é o seguinte, nas enteroartrite que a senhora falou? Enteropática, né? Espondilite enteropática. Artrite enteropática. A idade mais comum de aparecimento, de início, a média de idade, é que idade? Não tem uma média estabelecida, né? Porque as doenças inflamatórias, elas podem acometer qualquer idade, né? Não tem... Mais comum em mulher? Oi? Mais comum em mulher? Não, a relação é semelhante, homens e mulheres. Sim. Outra observação, só queria fazer uma observação sobre a artrite reumatoide, sobre a importância de fazer uma avaliação cardiológica, já que ela pode acometer válvula cardíaca, né?
Na verdade, a artrite reumatoide, o paciente tem um risco cardiovascular 10 vezes maior que a população normal, assim como as outras doenças reumáticas também. Então, são pacientes que devem ter esse acompanhamento, pelo menos dos riscos, né, os fatores de risco, né, de glicemia, colesterol, né, pode avaliar também esse testamento intestinal, né? Isso. Tá bom, estou satisfeito. Parabéns, hein, pela apresentação. Obrigada. Mais alguém? Ninguém? Eu tenho. Gabriela, vamos lá. Antes até, hoje em dia a gente teve a vantagem dessa universalização do conhecimento, né? Então a gente consegue hoje ter o ASAS, que foi uma centralização do conhecimento, é meio que uma escola, meio que uma linha de raciocínio comum que a gente pode utilizar na avaliação da espondiloartrite, né? E o ASAS, que é o Grupo Internacional de Avaliação e de Estudo das Espondiloartrites, surgiu em 1999 para estudo da espondilite anquilosante, foi estendendo para a espondiloartrite. Em 2009 veio soltar o primeiro documento, a primeira produção científica oficial com diretrizes que podiam ser englobadas tanto em todos o espectro de profissionais que lidam com a espondiloartrite e até a gente que é radiologista. Antes do ASAS, o único exame de imagem que a gente tinha que era validado, era o raio-x através da Nova York, da classificação de Nova York modificada de 1984. E aí, a gente sabe que até que o indivíduo comece a apresentar os sintomas, se ele desenvolve a doença hoje, e até que ele apresente os danos estruturais diagnosticáveis radiograficamente, a gente vai ter 7 a 9 anos, 8,6 anos é a média, né? Então, tá bom. E aí, assim, é o que a gente não quer. A gente quer mudar o diagnóstico, ele tem que ser o mais precoce possível, para que aí sim a gente entre com as drogas modificadoras do curso da doença, para sim modificar o prognóstico, a sobrevida daquele paciente. Beleza. Tudo aí tranquilo, pacificado. Só tem um problema, e aí que esse é sempre minha dúvida. Quando o diagnóstico ele é fácil, quando ele é feito... e foi o ASAS que introduziu a ressonância magnética nesse diagnóstico divisor de águas, né? Divisor de água. A ressonância magnética ela tem um peso grande. Assim, a gente se tornou muito importante para fechar o diagnóstico. Tanto que existem duas correntes de diagnóstico que vão positivar um diagnóstico de uma espondiloartrite, que é através do HLA-B27, mas aí você precisa de 2 ou mais sintomas clínicos, né? Ou a ressonância magnética ou o estudo radiográfico, que aí você precisa somente um dado clínico, ou seja, a ressonância magnética tem um peso dobrado em relação ao HLA-B27. Beleza. Então, fechou. O ASAS ele definiu critérios que queriam positivar ou não uma ressonância magnética. Beleza. Só que aí chega num ponto de intervalo, que é aquele borderline. Quando esse paciente é borderline, que você não sabe se ele tem uma alteração inflamatória primária, uma espondiloartrite, ou se ele tem uma alteração mecânica com processo inflamatório, qual é a conduta? É expectante? Espera? Ou qual é a conduta terapêutica? Trata empiricamente? Como é? Se fechar o HLA-B27, tudo bem, você segue uma outra via, mas e se não fechar? Então, assim, primeiro é definir a doença do paciente, né? Se pelas outras manifestações clínicas a gente tenta, né? Aí a gente busca olho, busca intestino, busca pele, né? Acontece às vezes eu pedir paciente para buscar mesmo uma questão de psoríase, né? Então, assim, primeiro a gente exclui realmente todas as possibilidades de não fechar o critério, vou colocar assim. E aí, assim, muitas das vezes eu ligo para o radiologista, né? A gente discute muito, né? O Bruno, e aí? Você acha que pode ser uma sobrecarga mecânica ou você acha que pode estar, de fato, aí no contexto inflamatório, né? Então, a maioria das vezes a gente consegue definir. Quando a gente não consegue definir, ou seja, eu não fechei critério para aquele paciente, o que eu faço eu trato a dor dele e acompanho.
Eu acho que é a melhor forma, e eu deixo isso sempre muito claro para o paciente, né? Porque eu acho que a pessoa, ela busca um diagnóstico, e às vezes a gente não consegue, né? Na reumatologia, às vezes a gente tem que acompanhar o paciente para tentar fechar um diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico vem na primeira, na segunda consulta, né? Existe uma ansiedade pelo diagnóstico, né? Normal, mas às vezes a gente tem que acompanhar mesmo, às vezes até com a radiologia, né? Bruno, ó, vou repetir aí, dependendo do paciente, com 6 meses, com 1 ano a imagem, nós temos pacientes assim, né, Bruno? Então, acho que isso, inclusive em congresso, né? Porque esses pacientes têm muita... eu tenho um paciente com HLA positivo, com lombalgia, mas é uma fibromialgia, assim, é uma dor miofacial. Se ela vai evoluir, né, por até ter o HLA-B27 positivo, o tempo vai me dizer. E eu sempre deixo isso bem claro. Então, eu trato a dor, mas eu vou tratar com a dor não com o imunossupressor, tá? Eu vou tratar a dor com outras... Oi, voltou. Com outras medicações para dor que não imunossupressor, que não biológico, né? E é por aí. Na maioria das vezes a gente consegue atingir um nível confortável, né, uma qualidade de vida para os pacientes. Todos esses que eu acompanhei com HLA-B27 positivo, com lombalgia, que não preencheu um critério outro, né, inclusive radiográfico também não, né, radiográfico eu digo da ressonância, né, não evoluíram com respondeu até hoje, né, vamos ver aí os próximos anos. Eu acho sim, eu gosto muito do ASAS, eu acho que o ASAS veio dar parâmetro para o radiologista, para a gente conseguir falar a mesma, não para o radiologista, mas para todo o espectro de profissional que está envolvido no tratamento da doença, né? Ele nos deu parâmetro para diagnosticar. Porém, a sensibilidade é muito grande e a especificidade, o valor preditivo positivo não é tão grande. 2013 foi o primeiro artigo que a gente teve publicado na Imagem, pelo que eu me lembro, que nós começamos a ver que alguns pacientes, que de 23% a 30% dos pacientes com critério ASAS eram totalmente assintomáticos, ou seja, a gente tem que analisar com parcimônia. O exame ele é complementar a uma clínica. Se você não tiver aquela clínica, o exame ele tem que ser interpretado à luz de uma clínica adequada, né? Por isso que a gente fala, tem que ter lombalgia, tem que ter todos os critérios antes da gente avaliar pela imagem. Eu tenho 3 colegas médicas aqui de Cachoeiro que a gente ficou persistente acompanhando, que era uma paciente que era uma mecânica, que era uma osteiite condensante do ilíaco, e com um processo inflamatório gigante. Comprei o diagnóstico, falei, isso é mecânico, pelo local de comprometimento, a distribuição de carga axial ela se dá geralmente, predominantemente, ao nível do terço médio da articulação sacroiliaca, ao nível de S2 ali, e o comprometimento era preponderante ali, mas de vez em quando dá uma dúvida, fala, meu Deus, será que é mesmo? Mas isso, o caso que é difícil, né, Bruno? É difícil para todo mundo. Eu acho que o melhor é acompanhar, você tentar dar um conforto para o paciente enquanto você não fecha isso, né? E é assim, liga para e aí, me diga, o que você acha? Não sei, vamos lá, vamos lá, até a doença abrir. Quando abre, a gente fica mais tranquilo. É o que eu falei, o paciente que é positivo e não fecha o critério ali, é mais difícil, eu gasto muito mais tempo na minha consulta, porque eu tenho que explicar, aí ele fica assim, não é mesmo, eu li não sei o quê, e, enfim, eu gasto mais tempo com esse paciente no sentido de explicações, né, do que num paciente que já é positivo e que eu já estou tratando, que normalmente respondem bem ao tratamento, graças a Deus. E é isso, é difícil mesmo. Mais alguém, gente? No chat. Pode fazer? Pode. O tratamento consiste em anti-inflamatórios e cascata de corticoides? Então, normalmente a gente usa anti-inflamatório, é a primeira linha, e ele é usado quando o paciente está com dor ainda fixo, né? Depois que melhora a dor, você pode tirar e fazer sob demanda, né? Mas normalmente a gente deixa fixo, são pacientes jovens que toleram bem o anti-inflamatório, mas sempre tem que estar de olho em risco cardiovascular, né? O corticoide a gente usa só quando tem acometimento periférico. O corticoide não tem uma boa resposta para a espondilite, sacroileite propriamente, não tem muita resposta. A gente faz mais quando tem artrite periférica, que é esqueleto apendicular. Então, se a sintoma é basicamente axial, anti-inflamatório puro, né?
e quando tem periférico, você pode associar o corticoide. Mais alguém? Gabriela? Fernanda. Ei, Gabriela e Bruno. Boa noite. Queria parabenizar os dois pela iniciativa aí, em especial a Gabriela, porque eu vi ela nascendo na reumatologia, né? Então, assim, me enche de orgulho, né? Obrigada. E só para complementar, Bruno, o que você falou aí em relação à ressonância, até dando uma, né, aproveitando aí a Gabriela, o espaço da Gabriela, é porque a gente não pode esquecer que essa doença, ela é uma doença europeia. E nós, aqui no Brasil, herdamos essa doença por nossa miscigenação. Então, a positividade do HLA-B27 na população brasileira, ela não é a mesma que na europeia e nem na americana. Ela é mais diluída. E em relação ao grupo ASAS, o que aconteceu, Bruno? No início, eles quiseram pegar a ressonância e colocar como grande elixir para o diagnóstico das espondiloartropatias. E é como a Gabriela falou, ainda continua sendo a manifestação clínica. Os últimos estudos agora evidenciaram que tem que se rever um pouco os critérios diagnósticos da ressonância, porque as espondiloartropatias estavam sendo hiperdiagnosticadas. Então, eu acho que nada melhor do que você ter o bom clínico que esteja acompanhando junto com o radiologista. E aí vai de detalhe a detalhe, que a doença começa primeiro na parte sacral para depois ir para o ilíaco, o lugar onde está sendo acometido, se é mais distal, se é mais proximal, né? Mas eu acho que a grande pergunta é essa, é você ir paralelamente o acompanhamento radiológico, em especial a ressonância, junto com o clínico. Né? Essa que é o que vocês falaram aí, isso é que é o grande divisor. E por isso que o Grupo ASA está revendo esses critérios na hora de analisar a ressonância, entendeu? Exato. Obrigado, Fernanda. Né? Eu acho que é isso aí. Mas parabéns, estou muito feliz de estar aí com vocês. Obrigado pelos seus comentários. É assim, eu concordo com você. Existe um negócio chamado ciclo de hype, que é toda inovação, ela passa por esse ciclo. Você tem um pico, né? As pessoas... aquilo vai lá para cima, todo mundo acha que aquilo ali é mágico, resolveu um problema. Depois a gente começa a ver que aquilo ali não é tão assim, você entra numa fase de desilusão, você começa a negar aquilo ali, depois ele entra num platô em que você começa, isso é o ciclo da tecnologia, em que você começa a realmente, é o platô de estabilidade, o platô de produtividade que eles falam. Isso foi assim, a gente... Eu pareço novinho, sabe? Mas eu já não estou tão novinho de biologia. Você juntinho comigo. Somos muito novos na radiologia. Eu comecei muito novo na radiologia. Então, assim, eu vi, por exemplo, na época da espectroscopia de prótons para diagnóstico de demência. Tinha livros e livros, aquilo, mas não batia. E aí depois começaram a falar, isso não serve para nada. Hoje já tem as funções certas para aquilo. Doppler na avaliação de tumor. Se for um pico de resistência muito baixa, isso aí é tumor. Não é bem assim. Isso aconteceu um pouco também isso aconteceu com asas e também com Doppler em reumatologia e com tudo. Depois de um certo tempo, a tecnologia ela se assenta. O conhecimento sobre aquilo vai sendo pacificado e nós vamos tendo um platô em que você realmente começa a utilizar a ferramenta de uma forma mais sábia. Entendeu? É isso aí. E para o reumatologista, o quadro clínico, em média, são 2 anos. Às vezes a gente fica aí em cima daquela dúvida, mas geralmente em 2 anos a gente consegue definir se realmente é inflamatório ou se é mecânico, entendeu? Obrigado, Fernanda. Mas muito bom, quero aproveitar mais. Espero que tenha mais aulas. Teremos mais, se Deus quiser. Fala mais aí, gente. Já te convido para apresentar uma com a gente também. Ó. É ótimo. Deixa para a Gabriela. Gabriela, doutora Gabriela. Oi. Doutora Gabriela. Sim. Doutora Gabriela. Fala, Bia. Estou ouvindo. Doutor Grata, deixa eu fazer assim. Deixa eu sugar mais um pouco. Claro. Não seria interessante, em paciente com artrite reumatoide, a gente dosar anti-RO?
que é um preditor de lesão valvar? Então, o RO, né, o que você está falando, a gente não faz de rotina, não, entendeu? Nesses pacientes. Eu não saberia dizer, assim, estudos de lesão valvar para anti-RO, né? A gente sabe que tem correlação em recém-natos, né, de bloqueio de ramo, e a gente faz isso nas pacientes lúpicas com RO positivo, que pode nascer, né, com bloqueio de ramo, enfim. Mas, assim, de rotina, não tem correlação com a artrite reumatoide e lesão valvar. Acho que seria o caso de fazer um estudo aí, ô Biratão, para poder ver se tem essa correlação desse anticorpo com lesão valvar em pacientes com artrite reumatoide. Que eu saiba, não tem essa correlação e não falei nada sobre isso. O importante é a clínica mesmo, né? É a clínica, sem dúvida. A clínica é soberana, né? É soberana. E Pedro, você queria Obrigado, falar? doutor. Obrigado. Boa noite. Posso fazer uma perguntinha rápida? Claro. Pode. Tudo bem, Gabriela? Boa noite. Parabéns pela aula. Nada. A minha pergunta, obviamente, é sobre artrite psoriásica. Sim. Seguinte, quando está, né, nas pontinhas dos dedos, nos terços distais, inflamadinho, com unha afetada, couro cabeludo, eu até que não fico muito na dúvida para encaminhar para reumatologista, não. Mas eu tenho muita dificuldade o seguinte, às vezes eu estou atendendo paciente no interior que não tem reumatologista na cidade, e às vezes é um paciente que tem assim, uma dor no joelho ou uma dor lombar, que às vezes o paciente é obeso ou trabalhador rural e sempre fez esforço físico extenuante, e eu penso que seja uma artrose agudizada, né? Alguma dor mecânica mesmo, que não artrite psoriásica. Só que em psoríase, a gente sabe que os anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, né, o corticoide, eles podem desencadear uma piora considerável da psoríase, até evoluir para eritrodermise foliativa, em alguns casos. A minha pergunta é o seguinte, nesses casos que eu não tenho ajuda de reumatologista, eu sou burro igual a porta para examinar a articulação, o que eu posso fazer para esse paciente com alívio de dor? Para quê? Para alívio de dor? Ô, Pedro, que eu não julgue que seja artrite psoriásica, entendeu? Não é artrite. Então, assim, se for uma artrose, dependendo do nível, né, da severidade da artrose, talvez tenha que ser avaliado até cirurgias, tem instabilidade. Mas, enfim, de forma geral, para osteoartrite, por exemplo, de joelho, né, osteoartrite em geral, a gente usa primeiro analgésico comum de escolha paracetamol. Você pode fazer, a gente fala cheirinho de corticóide, de anti-inflamatório, né? Mas se tiver uma inflamação, às vezes você pode avaliar uma infiltração, né? Avaliar ácido hialurônico, que são tópicos, né? Que não vão afetar a psoríase, né? Provavelmente. Filtração com ácido hialurônico, é isso? No caso da artrose. Mas é assim, vai ter que passar pelo ortopedista, entendeu? Se você quer tratar a dor, você pode usar o paracetamol e pode usar opioide, codeína e paracetamol, né? Medicações tópicas também ajudam. Se não tiver uma psoríase ali na região do joelho, por exemplo, você pode passar. Eu gosto muito do Acheflan, né? Acho que já falei isso com você, que ele não tem anti-inflamatório e não tem nem corticoide. Então, tópico ajuda bastante. Mas se tiver ferida ali da psoríase, pode ser um pouco incômodo. Como é que é o nome desse tópico? Que eu não entendi. Acheflan. Acheflan. Nunca ouvi falar. Eu uso muito ele, assim. Porque ajuda na dor e não tem anti-inflamatório. Então, para idosos, por exemplo, né, que a gente evita aí, mesmo sabendo que tem uma pouca absorção sistêmica, né, os tópicos, mas tem, né? Então, eu evito usar. Porque, às vezes, o paciente passa em tanta região que acaba, né, tendo uma absorção sistêmica. Então, eu evito nesse grupo de pacientes. Então, de opção para dor, você quer tratar única e simplesmente a dor, né? Mas, assim, se for uma dor refratária, Pedro, eu insisto que eu acho que tem que ser avaliado, porque você pode estar diante de uma artrite, né? Já aconteceu comigo, né? Pacientes que vão no dermato com psoríase e falam, doutor, eu nem falei do meu pé, achei que o doutor queria ver só a pele, entendeu? Eles deixam de falar, né? E o paciente procurou o reumato mais assim, porque estava com dor e já tinha ido em outros especialistas, né? Mas é isso aí, eles acabam não falando da queixa, né?
Mas então, se for uma dor refratária, acho que deve ser investigada. Ótimo. Beleza. Obrigado. Nada. Pedro. Mais alguém? Então é isso, gente. Obrigado. Só lembrando que semana que vem, na segunda, a gente vai ter TCE, né, com o Rogério Pacheco. E na quarta, a cetoacidose diabética pediátrica com a Cristina Regner. Muito obrigado, Gabriela. Parabéns. Obrigada. Gente, foi muito bom. A gente aprende muito com vocês aqui. Foi maravilhoso. Muito obrigado a todos que participaram. E, Bruno, de continuidade dessa aula, vai fazer uma de radiografia, né? E, enfim, a parte radiológica das espôndilos, né? Eu vou diferenciar o que é osteófito, sindesmófito, entesófito, parasindesmófito. Tá? Essa vai ser das 4 perguntas. Tá bom? Obrigada pelo convite aí, foi um prazer. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Alessandra, você tem como colocar para a gente como que foi o antes do percentual? Vou colocar a primeira pergunta no pré-teste. Ninguém acertou. No pré-teste, né? Ninguém colocou a resposta certa. Vai, Alessandra. Eu vou colocar depois da aula. Olha que interessante. A maioria acertou. Se a gente apresentar de novo, a gente chega a 100%. Com certeza. A segunda pergunta, no pré-teste. Eu não lembro qual é a resposta, doutora. Qual era a resposta certa? Essa aí é a primeira. Apresenta pior pela manhã e no final do dia, que é o ritmo inflamatório, né? E acertou. Foi no pré-teste. Eu vou colocar agora depois, no pós-teste. Pergunta 2. As respostas aumentaram, né? O acerto aumentou. A terceira pergunta no pré-teste. Eu acho que acertaram, né? A maioria? Acertou, Letra B mesmo. No pós-teste, olha que bacana. Legal, hein? Isso aí. Bom. Isso é bom. A última pergunta no pré-teste. Eu também não lembro se está certo. A resposta certa é qual? O acometimento das interfalangianas distais, como na osteoartrite. A maioria errou no pré-teste. Vamos ver se no pós-teste mudou o resultado. Nossa, olha que legal. Podemos pedir aumento. Bacana. Acho que acrescentamos alguma coisa aí para vocês, né? Parabéns, Gabriela. Gente, muito obrigado. Boa noite.